Bom dia a todos, Renato Leão falando, canal Vasco 68. Não esqueçam sempre de dar aquela curtidinha, de acionar o sininho de notificações e não esqueçam do meu patrocinador Origem Eventos Montadora de Estandes. E não esqueça de se inscrever para quem não é inscrito. Gente, parabéns para a gente, né? Hoje, 21 de agosto de 2023, o Clube de Regatas Vasco da Gama faz 125 anos. 125 anos de muita luta, muita conquista, muitas vitórias, muitas alegrias e muitas transformações culturais na nossa sociedade em geral, não só do Rio de Janeiro, como de todo o país, até mesmo influenciando no mundo com o futebol, através da inclusão. Vasco da Gama, esse que tornou o futebol popular, que fez o futebol um esporte de massa, que fez a inclusão de todos aqueles que eram excluídos, que ainda fazem preconceito. O Vasco, que nos últimos anos abraçou também a causa de LGBTQI. O Vasco, que sempre teve ao lado daqueles menos favorecidos. O Vasco, que é localizado na Zona Norte, diferente dos clubes adversários, os grandes, que são da Zona Sul. O Vasco que começou no Remo, com suas glórias e conquistas, quando o Remo era, sim, o esporte mais popular do país. Dos títulos cariocas de 23, 24, 29, 34, 36, aí o Expresso da Vitória, 45, 47, 49, 50, 52, 56, 58, 70, 77, 82, 87, 88, 92, 93, 94, 98, 2003, 2015 e 2016. Esses 24 títulos poderiam ser 20, poderiam ser 30, poderiam ser 40, poderia ser apenas um a nenhum, jamais deixaria de ser Vasco. O Vasco é a verdadeira essência do amor por um clube não só de futebol, mas um clube que abrange todos os esportes. Dos títulos brasileiros de 74 contra o Cruzeiro no Maracanã, de 89 contra o São Paulo no Morumbi, onde eu estava, de 97 contra o Palmeiras no Maracanã, de 2000 contra o São Caetano no Maracanã, da Copa do Brasil de 2011 contra o Curitiba, do primeiro time a conquistar um título internacional brasileiro, o Sul-Americano de 48, no Chile, no 0-0 contra o River Plate, que foi uma verdadeira batalha campal. De 98, no ano do centenário, o Vasco ganhou a final do Barcelona de Guayaquil, o primeiro jogo 2-0 São Januário, eu estava lá, e o segundo 2-1. E da virada histórica, a maior virada do futebol até hoje, no qual estávamos perdendo de 3-0 do Palmeiras no primeiro tempo, no segundo viramos para 4-3 e ganhamos a Mercosul. De vários outros títulos, de outras taças, de outras conquistas, troféu Tereza Herrera, taça do Bicentenário, muitas outras. No futebol de salão, que bateu o recorde de público do Maracanãzinho em 2000, final da Liga contra o Atlético Mineiro, que vencemos por 4-2, do Campeonato Sul-Americano, Brasileiro e Carioca de basquete, onde tínhamos jogadores como Vargas, Charles Bird, Demetrios, de várias e outras conquistas. De ídolos como o maior deles, Roberto Dinamite, Edmundo, Romário, Felipe, Pedrinho, Nenê, sim, Nenê também. De Carlos Germano, Barbosa, Chico Ademir, Ipojucan, Jair Rosa Pinto. De Fausto, Maravilha Negra. De muitos outros, que me perdoem, não vou lembrar. Do time de 77, que eu tinha 9 anos de idade, que ficou invicto um bom tempo. Mazzaropi, na época, tinha batido o recorde de gols, aliás, sem tomar gols.
que o time era Mazzaropi, Orlando, Abel, Geraldo e Marco Antônio, Zé Mário, Zanata, Dirceu e o Ursinho, Roberto e Ramon. A zaga do Vasco era chamada de Barreira do Inferno. Orlando, Abel, Geraldo e Marco Antônio. De jogadores inesquecíveis, de jogos inesquecíveis. Estava eu no Maracanã, no retorno do Roberto, em 1980, nos 5 gols contra o Corinthians de Sócrates. Estava eu no gol do Cocada, em 88. Estava eu no baile de Edmundo, no 4-1 do Brasileiro de 97 contra o Flamengo. Muitas histórias, muitas. As derrotas fazem parte. Os erros cometidos contra nós, dentro de campo, nada mais são do que o reflexo do preconceito que sofríamos fora dele. Todos os tipos de preconceito. É por isso que eu falo, para que vamos ficar brigando internamente, entre nós mesmos, torcedores do Vasco da Gama, se nós já temos tanta gente que nos exclui, que nos sacaneiam, que antigamente chamava de time de preto, de pobre analfabeto que não poderia jogar futebol, de time de português, de tudo. E agora, desembocando no preconceito maior, da figura máxima da justiça, dizendo que somos um estádio inapropriado para a utilização do futebol, para receber torcedores, porque somos cercados de favelas onde há tiroteios, bandidos, marginais e pessoas bêbadas antes do jogo. Isso só nos dá mais força para continuarmos. É por isso que cada vez mais eu tenho orgulho de ser Vasco da Gama. O repórter que eu não pude dar o crédito, o qual nem carioca é, e que na ESPN disse sobre a filha que morava no Rio de Janeiro, que torcia para o Vasco, deixando de torcer para o rival e cada vez mais se tornava vascaíno, o repórter era o Rodrigo Bueno. Como aquele narrador, que eu até não gosto dele, não da pessoa, mas da maneira que ele narra, parece que ele faz questão de exaltar os outros em prol do Vasco, que é o Gustavo Villani, que já foi visto sentado nas ruas de São Januário, esperando a hora de entrar com seu filho, que é vascaíno. Ou o Conca, que quando veio ao Brasil jogou no Vasco, mas se destacou mais no Fluminense. E naquele jogo fatídico contra o Goiás, que deu aquela confusão toda, o Conca, sim, ele estava abrigado nos estúdios da Vasco TV com o seu filho, porque o seu filho é vascaíno. Como tantos outros casos de pessoas que teriam muito mais motivos de torcer para times rivais, mas ao ver o Vasco, ao ver a sua torcida, ao ver o time, ao ver o clube, a sua história, se elas não nascem vascaínas, elas se tornam vascaínas. Por isso é que eu digo, muito obrigado, Vasco da Gama, por você existir. Às vezes eu me pergunto, engraçado, né? É um esporte que tem 11 para cada lado e tem um cercadinho ali que é para botar a bola lá na rede, né? Mas isso mexe com a nossa paixão. É inexplicável. Com o nosso amor. Gente, se tiver uma formiguinha com a camisa do Vasco, nós vamos estar olhando para ela horas para ver se ela ganha a corrida. Vasco da Gama é tudo. Pelo menos para mim e para alguns também. Minha filha até brinca que no meu aniversário, a mais velha, né, Rafaela, a pequenininha Mariana, que ela me deu uma camisa escrito Vasco, família, Santa Terezinha, Coca-Cola, cinema. Gente, eu falei, filha, que isso? Botando Vasco acima da família? Ela, não, pai, você assim não sou, não. Ela fala isso, mas ela tem ido aos jogos. Ela foi ontem. Ela já começa a entender o sentimento do que é ser Vasco da Gama. Gente, hoje eu fiz esse vídeo diferente para exaltar o clube,
porque não só ele, mas nós também estamos fazendo aniversário, né? De 125 anos. E nós passamos, o Vasco fica, e que ele fique por mais 125, por mais 125, até o mundo se acabar, se o dia acabar mesmo, né? Um bom dia a todos, uma boa semana, saúde e paz, e que Deus, Nossa Senhora, o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo e todos os santos e os anjos, abençoem vocês e a família de vocês com muita paz, saúde.